Oi, gente. Hoje a gente vai falar sobre a função de agregação e agrupamento. Então, função de agregação, ela é um processo que junta um determinado conjunto de valores e processa eles de um modo que você só obtenha um resultado no final, né? Então, ele pega uma tabela e ele junta um determinado número de dados que você coloca para ele processar e ele te retorna um resultado. Então, para essa parte, a gente vai utilizar essa tabela, né, que é a mesma tabela que a gente utilizou no texto. A gente vai utilizar essa tabela como base de entendimento. Então, a primeira função que a gente vai ver vai ser a função max. A função max, ela analisa um conjunto de valores e ela retorna o maior entre eles. No exemplo que a gente vai utilizar aqui, a gente vai pedir para ela encontrar o preço de venda mais alto, né? Então, você bota select, max, o nome da coluna, from e a tabela. Bota para rodar. E ela mostra o valor 14, que é o maior valor da venda de um produto. Ela mostra só o valor, que foi o que a gente pediu para procurar. Já a função min, ela é basicamente a mesma coisa da função max, só que ao invés de ela encontrar o maior valor entre os dados, ela encontra o menor valor. Então, ela vai procurar dentro da coluna preço-venda o menor valor de produto. Você vem e aqui no output ele dá o menor valor de um produto. Agora, indo para a função sum. Essa função, ela realiza a soma de uns valores em uma única coluna e retorna esse resultado. Então, ela vai somar os preços de venda, né, dentro da categoria 1. Então, todos os produtos que tiverem listado como categoria 1, ele vai ser somado e vai retornar o valor dessa soma. Então, a gente escreve assim, passando a função, a coluna, a tabela e alguma exceção se a gente quiser. No caso, é ele ser da categoria 1. E aí ele vai te dar o valor da soma dos produtos onde tem como categoria 1. Agora a gente vai falar sobre a função AVG. Essa função ela serve para calcular a média aritmética dos valores de uma única coluna. Então, todos os valores que estão dentro da coluna preço-venda, eles vão ser somados e divididos para fazer a média aritmética deles. Você vem, bota para rodar e aqui no output vai sair o valor da média aritmética. Sobre a função count. A função count ela vai retornar o total de linhas que foi selecionado. Então, aqui no caso, ele vai me dar a quantidade de linhas que tem dentro da coluna preço-venda, onde os produtos estejam dentro da categoria 1, né? Então, quando eu boto isso aqui para rodar, ele me mostra que dentro da coluna preço-venda existem dois produtos na categoria 1, né? Se eu retirar essa exceçãozinha e colocar para ele rodar, ele vai me dar o valor total de produtos que tem dentro, né? A linha, na verdade, a quantidade de linhas que tem dentro da coluna preço-venda, que é 4. Só que como eu coloco a exceção, ele acaba me dando só a quantidade de linhas que estão dentro da categoria 1, que no caso são 2. Eu tanto posso botar o nome da coluna, como eu posso colocar simplesmente um asterisco. Também vai funcionar da mesma forma. Agora a gente vai explicar o group by. Pronto. Utilizando a cláusula group by,
a gente pode dividir os registros que eles vão ser agregados em grupos de valores. Como assim? O que ele faz é que ele divide linhas de resultados em grupos com base em seus valores em uma ou mais colunas. Então, o que ele está fazendo aqui é ele está juntando a coluna de categoria com a coluna de preço-venda. A outra coisa importante é que normalmente o Group By ele é utilizado junto com uma função de agregação. Então, ele está juntando a coluna categoria com a coluna preço de venda, mas utilizando a função max, que a gente já viu que vai pegar o maior valor. Então, ele vai juntar isso aqui e ele vai juntar por categoria. Então, o que vai retornar para a gente é o maior valor da categoria 1 e o maior valor da categoria 2, que são as duas categorias que a gente tem em produtos. Então, quando a gente colocar isso aqui para rodar, ele vai dar o maior valor da categoria 2 e o maior valor da categoria 1, em cima do preço de venda, da coluna preço de venda. Então, agora a gente vai vir para a cláusula having. A cláusula having, ela é usada para especificar condições de filtragens em grupos de agregação. Ou seja, ela é constantemente utilizada junto com o group by, né? Então, ela meio que faz um filtro dentro da junção que foi feita antes. Então, ela vai pegar a coluna categoria, ela vai pegar a coluna preço-venda e ela vai pegar o máximo do valor em cima da coluna preço-vendas. Ela vai ser juntada por categoria e ela vai mostrar somente os valores que tiverem acima de 10. Então, antes, né, que foi esse resultado aqui, a gente teve na categoria 2 o valor 14, na categoria 1.40 ou 5.45. Quando a gente vier para o having, ele só vai mostrar agora os valores que o preço de venda são acima de 10, ou seja, ele só vai mostrar a categoria 2 com valor 14. Quando a gente bota para rodar, é exatamente isso que acontece. Categoria 2, que foi juntada, foi agrupada pelo Group By, e quando a gente faz a filtragem do preço de venda sendo maior que 10, ele só mostra categoria 2, o máximo de preço, sendo 14. Então, por último, a gente vai falar sobre o alias. A gente utiliza o alias com o intuito de facilitar a compreensão do SQL. A gente utiliza uma palavra-chave chamada AS, como uma forma para a gente poder dar um apelido a uma coluna. Então, a gente renomeia uma coluna de uma forma temporária, né? Temporariamente, ela vai ter aquele nome como uma forma de facilitar a nossa compreensão na consulta. Então, a consulta que a gente vai fazer aqui é a mesma da anterior. A diferença é que a gente vai colocar esse apelidozinho aqui, esse máximo preço venda. Então, quando for aparecer o resultado dessa consulta, o nome da tabela vai aparecer como máximo preço venda. Então, a gente vai colocar essa consulta para rodar e ela aparece o mesmo valor do anterior, que era o valor correto, né? Que está pegando pela categoria, o máximo preço venda, tendo um preço maior do que 10. Mas a diferença é que o nome da nossa tabelazinha aqui, ela foi renomeada temporariamente e ela aparece como máximo preço venda. Como vocês podem ver aqui, máximo preço venda. É isso, gente. Obrigada. Eu espero que vocês tenham entendido.